É isso aí. Mais uma vez estamos aqui na Tríade. É um podcast que veio especialmente para poder mostrar para os empresários pessoas que possam fazer uma mudança, uma transformação. Nós vamos falar muito sobre mentalidade, sobre alta performance e principalmente o que a gente pode levar isso para o ramo do empresário. O que a gente pode pegar como pessoas que já passaram por determinadas circunstâncias, por vários problemas do ramo, para poder passar para vocês que estão começando uma nova jornada como empresário, ou de repente a pessoa que ainda está tentando pensar se é possível ou não, se ela dá conta. Eu acho que esse é o momento que a gente está fazendo e aproveitando esse momento, eu estou trazendo um grande amigo, médico, que já passou, tem uma empresa há mais de 15 anos, sabe literalmente como passar isso, e ele vai contar muitas informações de como ele chegou no momento que ele está hoje, poder passar para você com uma certa facilidade, com menos problema, para poder você atingir o nível que você quer. Eu pego muita dica com ele, até porque ele tem uma empresa de mais de 15 anos, eu tenho uma empresa de apenas 7 anos, então eu vou pegar com ele nesse momento que a gente vai ter de bate-papo, como que eu posso fazer para alavancar de uma certa forma melhor a minha empresa. E automaticamente pegar também com ele as informações de como montar uma equipe com mais estrutura, fazer com que tenha mais clientes, ou seja, trazer tudo aquilo que ele vem ao longo do tempo aprendendo e poder passar, porque nós precisamos sempre de mentores. E ele hoje também, como médico, como empresário, ele é um mentor para outros empresários para poder mostrar tudo aquilo que ele tem passado. Seja bem-vindo, meu amigo Paulo, doutor Palhaço, que você é muito chamado sobre É, isso, né? Eu fiquei até a primeira vez que eu te vi, eu achei uma coisa bem interessante que você falou, cara, eu sou um médico da alegria, cara. Aquilo já me chamou a atenção porque eu falei, cara, esse cara é diferenciado. Me conta um pouco sobre, principalmente, porque médico da alegria, cara, que você colocou isso. Júlio, obrigado pelo convite. Acho que hoje, cada vez mais, os espaços. Isso aqui é um espaço de mídia, né? Devem ser valorizados. Eu acho que os espaços de mídia são grandes alavancas para negócios. É lógico que isso aqui é um encontro entre amigos, mas sempre pode ser produzido um material para melhorar nossas mídias, para alavancar nossas mídias. E você tocou na questão o médico da alegria, né? Na verdade, assim, eu sou médico há praticamente 30 anos. O ano que vem eu me formo, eu completo 30 anos de formado. E nessa minha jornada, assim como as empresas, médicos, eles lidam com pessoas, né? A gente tem uma tendência de achar que empresa é um CNPJ. De fato, legalmente, ela é um CNPJ compostos por CPFs, né? Total. Pessoas vendem para pessoas, pessoas negociam com pessoas, médicos cuidam de pessoas, não cuidam de órgãos. Ah, mas eu sou oftalmologista, eu me especializei numa bolinha que fica dentro do meu crânio, ali na cavidade orbital. E é ali que todo o meu trabalho acontece. Legal, eu acho que isso faz parte de uma evolução da ciência médica, a especialização, isso é super importante. Mas lembrar que essa bolinha que está dentro da cavidade orbital, ela pertence a uma pessoa, a um ser humano que é muito complexo. E ainda levando em consideração o exemplo que eu acabei de dar, as pessoas às vezes enxergam coisas que não existem, Sim. né? Já que a gente está falando de oftalmologia, de visão, então às vezes a gente tem que imaginar isso que pessoas vendem para pessoas, pessoas cuidam de pessoas. Aí então voltando, nessa minha trajetória como médico, a questão a humanização e de lidar com o ser humano, eu percebi que para eu ser um melhor médico, não bastava só eu ter muitos títulos, muitos cursos, estudar a questão técnica. Eu precisava entender do ser humano.
profundamente. Quanto mais profundamente eu entendia do ser humano, melhor médico eu me tornava e, obviamente, melhor empresário eu me torno. É uma coisa, são elos indissociáveis, né? São coisas que não conseguem se distanciar. Por mais que as pessoas queiram teorizar a questão do empresário, do empreendedor, né? E aí a gente pode abrir vários leques. Então, você tem que entender de vendas, de gestão, de marketing, de liderança. Ótimo. Mas no final do dia, são pessoas. São E pessoas. quanto mais eu entender de pessoas, melhor vendedor eu serei, melhor gestor eu serei, melhor marqueteiro eu serei, melhor médico eu serei. E se eu sou um médico e empresário, melhor ainda. Beleza, mas, pô, Paulo, você ainda não respondeu a pergunta. Por que a alegria? Desde criança, eu nutria uma vontade que é algo que eu acho que eu devo trazer de outras vidas para quem acredita nisso, né? Eu sempre quis ser ator, eu sempre tive a vontade de estar no palco. O palco, para mim, é um lugar que eu costumo dizer que é o lugar onde eu consigo me conectar com o divino, eu consigo encontrar Deus. Eu encontro Deus em vários lugares, né? Eu encontro Deus na natureza, eu encontro Deus lá em casa, graças a Deus, com a minha esposa, eu encontro Deus, quando estou nos braços dela, eu encontro Deus quando eu estou com bons amigos, na relação com os pacientes, muitas vezes, e o palco é um lugar onde encontro Deus. Então eu acho que a gente tem que procurar Deus o tempo todo, né? Cada um a sua moda. E o palco é um lugar onde eu sabia, desde criança, que Deus estava lá para mim. Então você foi encontrando um propósito seu, inconsciente, falando sobre pessoas, e você pegou todo esse contexto para poder falar, puta, eu tô me encontrando cada vez mais para entregar isso para uma pessoa melhor. É, Porque eu tô me tornando uma pessoa melhor através dessa minha conexão. exato. Quando você vem de um meio acadêmico, científico, que é onde o médico é formado, existe um bloqueio muito grande da humanização, né? Não um bloqueio, mas assim, se em detrimento, você prioriza muito mais a questão científica e a ciência, né? Ela é, por natureza, algo destituído de emoção, De emoção. ela é pura razão, né? E tem que ser. Tanto que hoje a boa medicina praticada é medicina baseada em evidências. Evidências não podem ter viés ideológico, não pode ter viés emocional. Ela tem que ter um viés puro, né? Científico ali, né? Até bioestatístico. O médico acaba se blindando muitas vezes na sua questão humana por conta dessa cobrança da profissão. E aí eu acho que mora o perigo, porque muitas vezes a gente esquece que do outro lado da mesa tem um ser humano complexo e que, apesar da ciência ser algo que tenta parametrizar padrões para que ela possa ser reproduzida com, com bastante sucesso todas as vezes que você aplicá-la, muitas vezes ela não consegue ser tão exata, por exemplo, quanto a engenharia. Sim. Ninguém na engenharia tem dúvida de que 2 mais 2 são 4. Ninguém discute isso. Isso é uma verdade Absoluta. absoluta. Na biologia, nas ciências biológicas, isso não é, né? E ainda mais em organismos complexos, como o ser humano, é pior ainda. Então, eu percebi que muitos colegas, a maioria dos colegas, eles acabavam tendo dificuldade de exercer a profissão, e eu me incluía nisso, pela questão não é da desumanização, mas de ter tirado o foco da questão humana e deixado o foco quase que 100% na questão científica.
como eu tinha essa questão do palco e de ser ator, quando eu terminei a minha residência médica, que é a especialização, eu tomei uma decisão e eu fui dar vazão a essa minha vontade, essa minha necessidade. E eu fui ser ator. Eu entrei na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Lá eu frequentei o curso por 4 anos, tive contato com diversas estruturas e artes, né? E técnicas do ator, da interpretação. E uma delas, que me chamou muita atenção, foi a arte do palhaço. A arte do palhaço, ela é uma arte bastante complexa e difícil. Por quê? Porque, na essência, o palhaço, apesar de ele trabalhar com o riso, né, trabalhar com a alegria, que é altamente terapêutico, extremamente terapêutico, ninguém tem dúvida disso, o treinamento do palhaço, né, palhaço você treina, você não ensaia, diferente de Entendi. uma peça de teatro, um musical, um filme para cinema, onde há um ensaio prévio entre os atores, tal. O palhaço é um treinamento. Então, quando você treina palhaço, o treinamento do palhaço ele é muito doloroso. Ok. Doloroso. Não parece, né? Eu fiquei curioso, porque, assim, porque ele vai falar de alegria, mas por que que ele se torna tão doloroso? Então, porque é algo bastante psicológico, né? Porque para ele falar de alegria, para ele trabalhar com a alegria, ele tem que entrar em contato com a porção mais estúpida, idiota e imbecil do seu ser. E nós não somos feitos para isso, né? Nós não somos treinados para isso. Nós somos treinados, muito pelo contrário, Sim. para você rechaçar essas características, porque isso vai fazer de você um perdedor. E nós temos que ser vencedores. A gente tem que ser número 1, temos que ser Ou seja, a vencedores. fragilidade nunca vai poder aparecer. A fragilidade, ela nunca vai poder aparecer. E essa fragilidade que é deixada ali escondida para que nós sejamos vencedores, ela é uma fragilidade que muitas vezes te liberta. Entrar em contato com a sua porção estúpida, idiota e imbecil, apesar de ser doloroso, é libertador. Porque ela te faz mais humano, te conecta mais com outros seres humanos, e isso é libertador, né? Isso é libertador. Só que é muito doloroso você entrar em contato com essa. É a tua essência. Na verdade, a essência é você lapidado, né? Porque nós vestimos máscaras o dia O dia todo. todo. Então, aqui, hoje eu estou conversando com você, eu estou usando uma máscara social aqui, né? Quando eu estou atendendo como médico, eu uso uma outra máscara, eu tiro uma máscara, são as máscaras sociais. Isso faz parte da nossa vida em sociedade. Isso existe até para que a gente se proteja, Proteja, né? Que a gente possa conviver socialmente. O palhaço, ele é você despido de todas essas máscaras e mostrando quem é você na tua essência. Quem é você na tua essência. Isso pode ser interpretado de maneira antissocial, inadequada. O palhaço é um sujeito inadequado, Ele né? é. Ele é o sujeito que tem um chapeuzinho muito pequeno, um sapato muito grande, ele derruba tudo, ele é estabanado, ele aponta as falhas das pessoas. E isso faz rir. Isso faz rir o conjunto. Mas nem sempre faz rir. Você conhece quem tem medo de palhaço? Não, Não conhece? Tem medo não. de palhaço? Tem muita gente que tem medo de palhaço. Muita gente tem medo de palhaço. É, Até quem. é uma fobia, né? Quem está nos assistindo, pode ser que você já tenha sido aterrorizado por um palhaço, né? Entendi. Ou você foi aterrorizado por um palhaço quando era criança, aí você traz isso da infância, ou o palhaço te mostra aquilo que você Não quer ver. não quer ver, aquilo que você esconde o dia todo, todos os dias, você foi treinado a esconder. E quando você olha aquilo, fala assim, eu não quero ver, isso se traduz em medo, em repugnância, né? Então, imagina você ter que fazer um trabalho, um treinamento,
para entrar em contato com essa sua porção. É muito doloroso. Tanto que tem muitos atores que não conseguem. Falam, não, isso não é para mim, não dá, tem problema, tá tudo certo. Você vai fazer o trabalho de ator. E aqueles malucos, né? Aquelas pessoas com problemas mentais como eu, que, que, que gostaram da brincadeira, vão fazer esse treinamento e descobrir o seu palhaço. Cada um tem um palhaço, né? Cada pessoa tem o seu palhaço. Inclusive, cada palhaço, durante o treinamento, você descobre a personalidade do seu palhaço, a característica física, o corpo, a característica de vestimenta, o nome do seu palhaço, né? E isso aí é absolutamente terapêutico. Então, baseado toda essa teoria que eu acabei de explanar, na questão das relações humanas que a medicina necessita, carece, né, e faz parte da medicina, e na questão terapêutica do riso, eu achei bastante interessante eu desenvolver essa arte, essa ferramenta. E me desenvolvi, eu já era ator há algum tempo, desenvolvi o palhaço, eu fui ator por 7 anos. E Tá, nessa época que você era autor, que você estava se formando palhaço, você já era empresário? já, Já era empresário? já era empresário, já era empresário. Então eu desenvolvi um trabalho como empresário, como médico, como ator e como palhaço. Uma loucura, minha vida era uma loucura, né? Era uma Eu loucura. fico imaginando, cara, porque assim, como você falou, você está se despindo de algumas situações onde que o próprio empresário, eu quero já olhar pensando isso que nem você falou assim, o palhaço ele está se despindo de algumas coisas. E o empresário, ele não quer também mostrar fragilidade, É, porque o empresário por si só, por vários momentos, ele está sobrecarregado, ele está passando por dificuldade, seja ele física, seja ele mental, seja ele familiar, seja ele financeira, e ele não quer mostrar uma fragilidade. Você estava nesse momento justamente fazendo de forma o contrário e sendo empresário. contrário, sendo empresário. E assim, não precisa ser dessa maneira que você falou, né? Você não precisa ser o homem de ferro. Muito pelo contrário. Eu acho que se as pessoas mostrassem suas fragilidades, talvez fosse melhor para a resolução dos seus problemas, né? Então, o palhaço, esse treinamento traz essa vantagem, apesar de ser doloroso. É como fazer terapia, né? Fazer Sim. análise. É super doloroso. Por que você não quer mexer? Você não quer mexer, deixa lá, Tá cara. tão bonitinho ali, A, tá feri- tão a cômodo. ferida tá ali com a casquinha, né? Pô, mas tem uma ferida aí, ela aumenta, né? Essa casquinha às vezes descola, mas aí você cola de novo. Cara, não é melhor tirar essa casca aí, fazer um curativo e Mas, fechar essa ferida e mas aí já entender? entra numa situação que você falou no início. Nós não fomos educados assim. Não. Varre para debaixo do tapete É que é mais melhor. fácil. É Só que mais vai fácil. acontecer daqui 5, 6 anos, daí 20 anos uma ferida que ela vai voltar Isso. e você não está resolvendo. É. E é tão importante isso, né? Eu tenho agora me dedicado a me formar, a me qualificar como treinador de inteligência emocional, né? Você está aí também junto com a gente, participando. Quando a gente também lida com a inteligência emocional, que faz parte do trabalho do palhaço, é correlato. Nossa, é muito doloroso, cara, né? Muito doloroso porque você entende como o teu cérebro te boicota. O dia inteiro. O dia inteiro, cara, você é boicotado pelo teu cérebro, você acredita em coisas que não existem, você sofre por coisas que não acontecem, a lei de Pareto, né? Sim. 80% das coisas que você pensa, na verdade, só 20 coisas que você pensa e te incomodam, só 20% vão acontecer. Então, para de se preocupar com isso, né? A inteligência emocional é uma ferramenta que nós precisávamos desenvolver, assim, a humanidade inteira precisava desenvolver, principalmente os empresários, para poder lidar melhor com os desafios próprios do dia a dia empresarial, do dia a dia do empreendedor,
E a gente relega isso a segundo plano e faz parte da natureza humana. Então, assim, o empresário está preocupado com melhorar as vendas, perfeito, melhorar as vendas, melhorar o marketing, melhorar a gestão, melhorar a liderança, melhorar o financeiro, maravilha. Realmente isso é fundamental. Mas se ele não está preocupado com ele, com a cabeça dele, com a cabeça dos funcionários, da questão às vezes, muitas vezes, da cultura da empresa, né? E ele não está preocupado nem se ele não está preocupado nem com a saúde mental dele, com a saúde espiritual e física, imagina com o do funcionário dele. Ele não vai olhar. Ele não vai olhar, né? Vamos produzir Vamos aí, produzir. vamos Por que que não produzir bateu e meta? tal. Então, o treinamento do palhaço, ele ajuda bastante nisso, né? E me fez um melhor médico, me fez um melhor médico, e me fez um melhor empresário. E me fez, eu não sei também, eu não posso provar isso, mas me fez talvez ter uma empresa mais longeva, um pool de clientes que fidelizaram, né? Então, Isso, aí que eu vou entrar em um critério que você falou, o emocional, Paulão. Isso ficou aqui, você falando, eu fiquei só prestando atenção nisso. É, primeiro, você é médico, o emocional de vocês não foi trabalhado para isso na escola de de medicina. maneira alguma. Não teve como. Não, de Então, ou maneira seja, alguma. é isso que me bate, até porque eu fico pensando assim, primeiro que seria ser o médico, ter um trabalho emocional que a universidade de medicina não deu essa base para Não. vocês. Você já teve que moldar isso para justamente trazer isso para o seu âmbito empresarial, porque na cabeça do médico o emocional não vai trabalhar. Você tem que tratar de forma diferente. Mas como que você vai fazer justamente isso para manter uma equipe mais próspera, entender? Então, essa questão que você fez, você ajudou a se tornar um médico melhor e principalmente um empresário melhor com a parte de equilíbrio emocional, que é o que é mais falado hoje em dia. As empresas não prosperam, a maior parte delas é porque ela não tem uma liderança com uma estrutura emocional, o soft skill e hard skills, ou Isso. seja, não acontece. E você foi justamente o contrário. Você, como médico, você foi buscar um estudo melhor sobre justamente isso. E hoje você está falando sobre isso, sobre treinadores, se tornar um treinador mais com uma inteligência emocional melhor. Médicos são treinados para desenvolver trabalho técnico, tá? Então, é a faculdade, é o curso superior mais extenso que tem, de todos, são 6 anos, período integral. Então, um médico hoje estuda em média, em nível superior, de 7 a 9 mil horas, é o curso, super extenso, de caráter absolutamente técnico. Alguns cursos, na época que eu fiz, não tinha. Tem um curso, tem ali um pouquinho de ética, estuda um pouquinho de ética e tal, mas nenhum curso dá um curso sobre inteligência emocional, sobre vendas. Pô, falar sobre vendas na área de saúde Não tem como. é um crime. É praticamente um crime. Como assim você vai vender? Você é médico, médico não pode vender. Como Cara, não? como não? Eu, eu, eu tenho uma máxima, que é uma hashtag, né? Que é assim, eu tô vendendo saúde. Sim. Eu hoje quero vender saúde. Nós fomos treinados desde a época lá onde o Rockefeller estruturou toda a saúde nos Estados Unidos, ele teve um plano ali, né? Eu falo muito isso nas minhas palestras, e ele treinou os médicos a fazerem diagnóstico e darem remédios. E o que são remédios? Remédios, drogas, são medicamentos, são quimioterápicos que são produzidos para tratar um sintoma, porém criam outros sintomas, são os tais efeitos colaterais, efeitos adversos, tá? Porque ele era um industrial da indústria farmacêutica. Ele era dono da indústria farmacêutica, começou no petróleo, desenvolveu a indústria petroquímica e depois viu que existiam medicamentos que podiam ser desenvolvidos a partir do petróleo, indústria farmacêutica, e aí ele dominou. Foi o primeiro bilionário americano. E até hoje, isso é trazido
até os tempos atuais, onde o médico ele é treinado tecnicamente para fazer diagnóstico e dar medicamento, fazer diagnóstico e dar medicamento. Ele não é treinado para ser empresário, e aí ele cai no mercado e Despreparado. ele vai ser explorado por algum empresário. A verdade é essa, né? Se ele der sorte, ele não vai ser explorado, ele vai ser utilizado, talvez de maneira até associativa, mas de uma maneira geral, o que está se vendo hoje é a exploração. O empresário da área de saúde, que não é médico, na maioria das vezes, mercantilizou a saúde de uma maneira desumana. O médico tem que participar disso. Então, assim, a estrutura está muito corrompida, está muito errada, absolutamente desumanizada. E existem duas grandes vítimas. Uma é o cliente, o que a gente chama de paciente. Eu não gosto de falar paciente, gosto de falar cliente. E a outra é o médico, que é um técnico altamente qualificado, desumanizado, explorado pelo mercantilismo da saúde e que não lhe foi dado nenhuma ferramenta para sair deste vale da sombra da morte. Literalmente. Sem nenhuma inteligência emocional, sem nenhuma capacitação técnica empresarial. E o que mais me impressiona é que, assim, não. Você fala assim, então é um business ruim. É, É um business ruim. Vamos falar sobre business? É um business ruim. total. E não para de ter gente querendo ser médico, assim. Não para de pessoas entrando em faculdade de medicina explodindo pelo país. Mas por que que ainda tem esse desejo? Porque as pessoas pensam ainda ser médico ou qual que é o... Uma ideia romântica. Você acha que é mais romântico isso? É uma ideia romântica. É uma ideia romântica. Assim, quando você vai escolher a sua profissão, você é muito novo, né? Sim. Existem estudos que dizem que a idade ideal para o ser humano escolher a profissão dele seria por volta dos 35 anos. Essa, Bem velhos. bem velho, né? Assim, Mas você não, teria não maior tão velho. Hoje não consciência, tão né? velho, né? Porque nós estamos vivendo aí, estamos 100 anos? caminhando para os nossos centenários, né? Para sermos centenários com facilidade. Então não é tão velho, mas numa realidade, vamos falar de 50 anos, onde as pessoas tinham expectativa de vida de 60, 60 e pouco, 35 era muito velho. Muito velho. O sujeito tinha que escolher a profissão dele muito, muito cedo, muito jovem, sem nenhum conhecimento de si, nem do mundo, Porque as nem da escolas também vida, não ensinam nada disso. não ensina nada disso. E agora também não tanto, e ele estava fadado a seguir naquele caminho profissional para todo sempre, né? Então, assim, vamos falar aí de quando eu nasci, lá em década de 70, existiu 4 profissões. Você ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado, ou era. Aí tinha dentista, arquiteto, então, profissões básicas. Hoje existem centenas de profissões e algumas que ainda vão existir, que ainda nem nasceram, né? E o sujeito ele tinha que ser aquilo. Os médicos, cara, eles eu falo que os médicos são iguais aos sacerdotes, aos padres, né? Um médico hoje abrir mão da sua profissão é socialmente tão aterrorizante quanto um padre largar a batina, né? Quando falar, o padre largou a batina, Você não é empresário, você é médico. todo mundo fala, nossa, o que aconteceu que o padre largou a batina, né? Deve ter acontecido algo muito grave. É. O que aconteceu por um médico parar de ser médico, deixar de ser, abandonar a profissão? O que aconteceu? Agora, ninguém se fala, o sujeito era advogado e abriu uma loja de suco, né? Engenheiro. Aliás, na Vila Paulista tem uma casa, até hoje, o engenheiro que virou suco. Era uma Ah, casa é? de sucos, né? O cara batia fruta ali. Tá tudo bem. Agora, você vê um médico que virou suco, né?
causa impacto. um estranhamento maior. Então existe essa coisa romântica de todo mundo achar que o médico tem uma posição muito destacada na sociedade. Ainda tem, lógico que tem. Mas não é a mesma coisa que era há 50, quando eu comecei, que eu me formei há 30 anos. É outra coisa. É outra coisa. Né? É uma profissão nobre, mas não tem a sombra de dúvida que é uma profissão nobre. Sim. Né? Mas se a gente está falando de business, hoje eu não tenho filhos, mas se o meu filho falasse para mim, se tivesse um filho, eu quero ser médico, eu falaria para ele assim, de jeito De jeito nenhum. nenhum. A não ser que ele falasse para mim assim, olha, eu preciso ser médico porque eu não consigo imaginar fazendo outra coisa, eu preciso disso como o ar que eu respiro. Eu falo, então vá. Ok. Se você que está pensando em ser médico não está nesse grupo de pessoas que precisam da medicina como o ar que respiram, não seja médico. Porque você vai fazer um desserviço à humanidade. Que infelizmente é o que está acontecendo com a maioria dos médicos hoje. As pessoas estão indo ser médicos por uma questão de status social. Né? E estão em busca de um status que nem existe mais. Então, o que vai acontecer daqui a um pouco tempo são médicos, você vai ver um monte de ex-médico. O cara que foi lá, pertencia a uma classe social média, alta, que tinha condição de pagar uma faculdade, as faculdades de medicina são caras, e quis um status e percebeu que ele não precisava daquilo como ar que respira, ele não tinha vocação, e vão acabar fazendo outra coisa, ou vão ser maus médicos. A gente não precisa de maus médicos, a gente não precisa de nenhum mau profissional. Então, meu conselho é que não façam, vai perder tempo, dinheiro, vai se frustrar. Então, use sua energia, seu tempo e busque dentro de você a sua vocação. Não faça esse desserviço à humanidade. Né? Não faça. Cara, Não é um bom negócio. Não é um bom eu, negócio. eu fiquei até impressionado. Eu ouvi agora do médico falar dessa forma que você falou. Eu fiquei impressionado agora. Até porque, que nem você falou assim, a medicina é um custo extremamente alto para você se tornar um médico. Sim. E se não for da forma que você está falando, que seja por amor realmente à arte, vamos dizer dessa forma, quanto que seria o investimento para você se tornar um médico hoje, Paulo? Tá, já foi feita essa conta. Até um amigo meu fez essa conta no filho. Hoje você gasta entre a mensalidade, mais custos de alimentação, transporte, às vezes moradia, porque entrou numa faculdade que precisa. Algo em torno de R$ 1 milhão Nossa para senhora. formar um filho médico numa faculdade privada. Numa pública menos, porque não tem a mensalidade, mas também 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão para, muitas vezes, você não... Não Às ter vezes, esse retorno. não ter esse retorno, né? Vai ter, talvez, a longuíssimo prazo. ah, muitos colegas pegam o benefício a bolsa do governo, então ele não paga a mensalidade, eu pago uma parte e tal, quando se formam, já se formam devendo para o governo, então são obrigados Se prostituir? é, tem essa questão da prostituição, trabalhar por qualquer preço, trabalhar em locais inadequados, não tem condição nem de exigir boas condições de trabalho, porque estão devendo, quem deve aceita Aceita qualquer qualquer coisa. coisa, infelizmente. E esse explosão de faculdades de medicina que aconteceu no país, um absurdo, Porque virou business. virou business. Então, é o que eu falei. Virou business. Até antes do médico se formar, ele já é visto como um business. Ele já está sendo explorado pelo empresário da Da educação. educação. E você falou uma situação que me chamou a atenção, que é você se torna médico e muitas vezes você vai trabalhar para uma outra pessoa que não é médica que está ganhando em cima de você, Exato. onde o seu conhecimento. E isso me chamou a atenção porque, para mim, foi justamente essa mudança que eu fiz na minha vida. Porque eu era engenheiro, eu fazia todo o planejamento de uma indústria Uhum, para uma empresa do ramo de energia uhum, e eu era engenheiro. Ou seja, planejamento financeiro,
controle, execução, tudo passava por mim. E eu era o que pegava a menor fatia do bolo. Hum, E é automaticamente isso que você está fazendo. Que você está mostrando que justamente você é o responsável por tudo, que eu acho que é justamente isso que você tá mostrando hoje para outros médicos, para outras pessoas, que você pode olhar de uma forma da medicina, mas você pode se tornar um empresário para isso. Você pode se libertar, basicamente isso. Mas isso veio com a sua humanização, que você olhou de uma outra forma. Porque é, senão você ainda estaria atuando como médico. é. Da mesma maneira que o palhaço não é para qualquer ator, empreender não é para qualquer médico. Não é. Não é. Tem gente que não nasce com essa veia. Não adianta. Mas desenvolve, Se quiser, se desenvolve. quiser. Como ele desenvolveu a arte da medicina. Né? Quando você chega na faculdade de medicina, você não sabe dar injeção, você não sabe aplicar injeção, você não sabe fazer uma cirurgia, você não sabe passar um catéter, você não sabe nada disso. E você aprende, e você se torna um profissional. O empreendedorismo também é a mesma coisa. Se você tiver esta chama dentro de você, essa vontade, essa pulsão, é só você ir atrás de formação. Né? Existem N tipos de formação. Ir atrás de conhecimento ou aprender na prática, que também não é nada do outro mundo, tá? É válido também. Mas eu vou dar um exemplo para você. Você falou de que você fazia na empresa a maior parte do trabalho e ficava com a menor fatia. Um plantão de pronto-socorro. Cara, plantão de pronto-socorro é uma guerra. Literalmente é uma guerra. Você tá lá entrincheirado, trocando tiro, botando o teu CRM, tua cara a tapa, fica 12 horas ali, no mínimo, né? Às vezes 24. Tem uns malucos que fazem até mais do que isso, que É. é um desserviço também. Isso é desumano, literalmente, né? Desumano, Porque quer como dizer, que essa pessoa vai atender uma outra pessoa que está chegando? como é que um profissional de saúde, que teoricamente está embutido ali que ele está vendendo saúde ou cuidando da saúde, dá este exemplo de jornada de trabalho que destrói a saúde do ser humano? É um paradoxo. E no final dessa jornada, dessa guerra, dessa batalha, ele fica com esmola. O cara dá uma esmolinha para ele, o dono da instituição, a instituição em si, pública, privada, ele dá uma esmola pro cara. E aí ele precisa pagar a conta do fiéis, né? E aí, tudo bem, cada um aí Isso tem já seus entrou naquela prostituição. entrou na prostituição, né, cara? Entrou na prostituição. Mas ela fala, mas é a opção de cada um. Ele escolheu isso. Ninguém botou uma arma na Não. cabeça dele e falou: você vai fazer isso. Ele escolheu isso. Concordo com você. Mas quando a coisa começa torta, já, cara, desentortar é muito É muito mais difícil, difícil. né? Então eu tenho eu acho que uma missão aí, um propósito, que é ajudar os colegas a desenvolverem habilidades, e são inúmeras habilidades, para melhorar a vida dessas pessoas, desses colegas, não só os médicos, a gente pode estender isso para outros profissionais de saúde, porque isso já aconteceu no passado com os dentistas, isso aconteceu com os fisioterapeutas, e hoje acontece com os médicos. Chegaram nos médicos, que era o topo ali, né? Conseguiram chegar nos médicos. Isso aconteceu com os advogados, né? Também. Os advogados entraram nessa, os engenheiros, Sim. né? Que é a morte da profissão por excesso de profissionais, o esgotamento do mercado, né? A mercantilização, a prostituição do mercado. A gente achou que isso nunca fosse acontecer com a medicina, mas aconteceu, está acontecendo no país, é preocupante. O próprio Conselho Federal de Medicina está preocupadíssimo. E eu acredito, Julião, que só existe um caminho. É o empreendedorismo. Não existe outro caminho. Ou o médico aprende a empreender, ou ele está morto. Ou ele vai fazer outra coisa. Ele larga a medicina e vai fazer outra coisa. E você acredita nesse caso que até o médico se tornando empresário, além dele criar uma situação melhor, automaticamente vai ter mais saúde aberta. Porque assim, ele vai trazer essa mudança de medicina para dentro do empreendedorismo dele. Ele Sim. vai conseguir trazer
que nem eu fico pensando assim, a sua equipe, tudo aquilo que você trabalha, todas as pessoas que estão com você, eu acredito que elas têm prazer de estar trabalhando ali. O tipo de treinamento é outro, o tipo de assertividade é outra, porque você está humanizando ali uma situação. Eu faço questão disso, né? Faço questão que o ambiente de trabalho seja absolutamente prazeroso, seja produtivo, seja humanizado, né? Não admito que ninguém desumanize atendimento, trate mal um cliente. As pessoas que nos procuram, elas não foram lá comprar um carro, elas não estão Um andor, felizes, elas não foram lá comprar um pacote de viagens, né? Não que essas pessoas também possam ser maltratadas, lógico que não, cliente é cliente. Elas estão lá com dor, elas estão lá sofrendo, sofrimento carnal, sofrimento emocional, uma miríade imensa de sofrimentos. Então, mais ainda, essas pessoas não podem ser destratadas em nenhum sentido, né? Então, você precisa ter inteligência emocional para tratar essas pessoas. Muitas vezes você não está bem, não esquecer que o médico é ser humano. também. Então, o que você está fazendo para você ter saúde, para poder vender saúde? Ah, eu estou trabalhando 36 horas no plantão, aí eu durmo 6 horas, eu vou. Cara, desculpa, para. Dormiu pouco, já Ah, morreu. mas eu preciso fazer isso. Então para, cara. Vai fazer outra coisa da sua vida. Tá errado. Está errado. Vai fazer outra coisa, né? Ou você organiza a tua vida para fazer direito, ou não tem como. Cara, se existem profissões aí onde é proibido o cara trabalhar mais de fazer uma carga horária maior por questões de segurança, Sim. né? Isso é, E como que o médico trabalha 40 é horas? estatutário, cara. É estatutário. Ele é proibido. E um médico que não pode errar, tem uma obrigação né, gigantesca, tá tudo certo. Então, assim, o médico ele é desprotegido estatutariamente, ele é fragilizado na relação mercantil, ele é fragilizado na relação de formação humana. Cara, o médico é uma vítima. Desculpa falar, mas é isso. Nós somos vítimas de uma estrutura que não nos protege, nos joga lá, falou: "Ó, agora você é médico, é semideus, e vai! Que se lasque você, que se lasque sua saúde mental, que se lasque sua saúde, se lasque sua saúde, sua família, suas finanças. Vai, você é médico." E Não é assim que não funciona, cara. funciona. E olha que louco você falando sobre saúde mental. A gente sabe agora, foi adiado por mais um ano, eu É. achei aquilo ali, eu não concordei, mas eu entendi a Uhum. necessidade, até porque da NR1 sobre psicossociais, eu concordo que a gente precisa olhar com isso, mas cara, numa sociedade, uma sociedade que a gente já fala, é uma sociedade literalmente doente emocionalmente, que os próprios empresários estão sofrendo constantemente com várias cargas tributárias, com todos os Uhum. problemas, e o empresário também tem os seus problemas de cobrança e tudo mais. E muitas vezes eles têm liderados, eles têm outros profissionais que também não estão vivendo bem. E aí vem uma lei para poder falar: olha, você tem que olhar para o profissional. Calma aí, gente, vamos parar? Vamos descer essa régua e vamos falar como que a gente vai começar a ajudar uma sociedade? Porque não é simplesmente emplacar uma lei de um psicossocial, que eu falo que é importante, você tem que olhar sim, mas como que a gente pode trabalhar? Eu achei melhor eles ter parado agora e falado: "Não, vamos melhorar isso, porque se não adianta não vai acontecer", entendeu? É absurdo isso, né. É. Eu peguei aqui ô Misa, consegue colocar aqui pra gente aqui uma matéria que eu achei interessante? Eu fui eu peguei isso daqui, cara, não sei se você chegou a ver. 2024, cara, 4.000.000 de empresas abertas, o maior aumento de 9%. Uhum. Olha a quantidade que fechou. Por quê? O empresário aprendeu a ser empresário? Não. Não tem como, cara. A quantidade não fecha os Você sabe dados. o que que é isso aí? É desespero. É O cara desespero. abre uma empresa porque ele está desesperado. E ele fala, ele consegue juntar um capital e fala, pô, Vou abrir a empresa. vou abrir uma empresa. Pega todo o dinheiro que tinha, É, coloca, perde tudo. exatamente. Equivale a você
tá com uma dor abdominal e pegar o Misa, que é técnico aí do podcast, falar assim, meu, eu acho que eu tô com uma apendicite, meu, peraí, vai dar bom? Não vai, você vai morrer. É o que acontece com as empresas. É a empresa, é o desespero social, país num caos, né? Econômico, político. Vou abrir uma empresa porque eu preciso ganhar mais, eu preciso me livrar da falta de emprego. E aí acontece isso, acontece uma tragédia. Uma tragédia. E o número não fecha, porque se você parar, o maior aumento que a gente teve de empresa foi o maior aumento de fechamento. E assim, vai ser diferente para 2025? Não, o Não. número vai ser pior. E quando eu olho, que nem quando você falou que você estava ajudando empresário, eu acho que essa temática ela é importante, porque é o seguinte, eu preciso aprender com você para chegar numa empresa de 15 anos. A minha tem 7, pô. Estou na metade da jornada. E a quantidade de coisa que eu vou conseguir olhar quando você fala assim, Julio, não faz tal coisa para poder, porque cada segmento é uma situação. Mas, cara, se as empresas não conseguem passar o primeiro ano, É muito triste, né? Isso desmotiva muito, não precisava ser assim, né? E o médico muitas vezes está nesse meio, né? Porque ele abre o consultório, achando. E ele não consegue entender que o consultório é uma empresa que precisa ter processos, que precisa ter cultura, organização, precisa ter contabilidade, precisa ter uma contabilidade estratégica para ver como é que ele vai pagar menos imposto, né? Ele precisa entender de contratação, ele precisa entender de gestão de pessoas, ele precisa entender de marketing, e aí ele precisa vender, porque qual que dá atração para uma empresa? Vendas. vendas. E aí, cara, fizeram uma lavagem cerebral na nossa cabeça na faculdade, dizendo que vender é pecado. É lógico que nós não vamos vender geladeira para esquimó, nós não vamos vender cirurgia para quem não precisa de cirurgia, aí entra a ética, mas existe muita gente precisando de tratamento que às vezes nem sabe que precisa, né? Que são aqueles vários estágios do cliente, o cliente que nem sabe que tem um problema, aquele que tem um problema, mas não sabe como resolver, tem um problema, sabe como resolver, mas não sabe quem procurar, Sim. e tem um problema, sabe como resolver, sabe quem tem que procurar, mas não achou a pessoa ainda. Né? São os vários estágios. E por que não você oferecer o teu serviço, o teu trabalho para essas pessoas? Né? Isso aí é uma busca ativa. Né? Imagina, o médico jamais fazia, ele fica sentado no consultório dele, esperando que alguém imagine que ele exista, né? E uma coisa que eu ensino para os colegas é o seguinte, a área da saúde, quando bem trabalhada, e a gente tem que entender que saúde é um negócio como outro qualquer, é um negócio como todo qualquer, tá? Que precisa, obviamente, como qualquer negócio, ter ética para ser desenvolvido. Quando você define um nicho, você escolhe aquele cliente que você entende como cliente ideal. Muito bem. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu quero atender todas as pessoas. Eu falo assim, não, você tem que atender um nicho, você tem que escolher quem que você vai atender, você tem que se posicionar, né? Posicionar na mídia, posicionar na sociedade, se posicionar publicamente quem é você, o que você faz e qual problema você trata, qual problema você resolve. A partir desse momento, você definiu um nicho. Parece que esse nicho é pequeno. É muito grande. Cara, você pode fazer um nicho do subnicho, do subnicho, do subnicho, do subnicho, que ainda nesse microcosmos haverá mais clientes do que você será capaz de atender. Você só precisa resolver uma equação. Mostrar quem é você, o que você faz e aonde você está. Acabou. Senão as pessoas jamais vão ter bola de cristal. Não tem como. Então resolva essa equação que o nicho do subnicho do microcosmos, do subnitrato do pó,
ainda será maior do que você pode conseguir atender. É justamente isso que eu falo. Imagina a quantidade. Eu falo assim, porque isso é uma economia. Se a gente olhar hoje, eu analisei esses dias. Nós somos quase 200 milhões no Brasil, Mais, mais, mais de 200 milhões. né, Pouco mais. produtivos. Aham. Mas desses 200 milhões, 43 são empresários. E o Uhum, restante depende tudo de empresários. sim, Quando a gente fecha uma quantidade muito grande de empresa, a gente faz a economia diminuir. diminuir, mas é Então, óbvio. assim, a gente não consegue fazer. Enquanto as pessoas entenderem que são os empresários que faz o país crescer, o país prosperar, porque no passado todo mundo tinha o senso comum de que empresário roubava, de que empresário não ajudava. Ah, Cara, era uma mentalidade pequena. mentalidade de escassez, né, de pobreza. E eu percebo que é É, justamente esse trabalho que a gente vem sempre conversando, porque, cara, quando você olha, você como empresário, como você médico, e você consegue trazer 2 ou 3 empresários para dentro do seu ecossistema e você consegue fazer eles se tornarem empresários, a minha pergunta é: o quanto que esse cara ajuda uma sociedade? Quantas pessoas ele vai trazer para o nicho dele? no mínimo, um emprego ele vai criar. No mínimo, No mas é mínimo, muito um emprego. mais, É, no né? mínimo. Então, ou seja, Direto, né? Aí tem é os empregos indiretos. então quando a gente olha, hoje a sua empresa eu vou pegar minha pequena empresa, são 10 pessoas, são 10 10 famílias, famílias cara. atendidas. Imagina, É. quando a gente olha para um número desse, imagina o quanto que a gente pode melhorar. Imagina o quanto de pessoa ficou Deses desassistida aqui, né? Numa situação econômica ruim, desmotivada. Isso aí é desserviço, né? É e desserviço. e aí automaticamente essas pessoas, elas já estão com o psicossocial abatido, abalado, porque volta para o mercado do desemprego, para Sim. a informalidade e tudo mais. E depois, quando eles vêm, cara, eles vêm totalmente alvoroçado, porque, meu, apareceu uma oportunidade. A gente acabou de contratar 2 pessoas agora que você via, eu fiz uma entrevista, cara, com uma pessoa de 62 anos, cara. Legal. 62 anos, e eu olhava para ele assim, ele contou para mim umas histórias que eu falei: "Cara, a situação dele, 62 anos, alguém merecia estar desempregado nesse momento? Com 62 anos?" Lógico que a gente não sabe Não. quais são as estruturas de cada pessoa, e tal, mas a quantidade, que nem ele falou, ele saiu de uma empresa que fechou. Sim, fechou. É. Aí você tem desempregado em todas as faixas etárias, né? Você tem o moleque, o jovem, o pai de família e o cara que está ali na sessentou, né? O dito terceira idade. Eu acho terrível essa classificação, mas. E essas pessoas estão super aptas a trabalharem, né? E aí você tem que enfrentar um negócio chamado etarismo, que é o preconceito com relação à idade. Cara, tem pessoas aí na faixa dos 60, Produzindo 70, muito. produzindo muito, cara. Né? E quando você para analisar a faixa etária média dos CEOs de grandes empresas, o Papa, É, né? Os papas, eles são declarados papas de todos depois de 65 anos. Papa agora, o Papa Leão XIV tem 69. por causa da tua experiência. Sim. Então, próprios presidentes da República, né? Cargos de alta relevância, são todos com mais de 60 anos. Aí quando você transfere isso para o mundo corporativo, Corporativo. empresarial, o cara de 60 anos não serve para mais nada, cara. Tem alguma coisa errada nessa mentalidade. Alguma coisa errada, né? Você falou numa coisa, você falou sobre idade, cara, isso para mim eu lembro quando eu comecei a trabalhar, mais de 30 anos atrás, eu lembro que tinha consultores que vinham na empresa para poder orientar a empresa. Uhum. E eu falo: "Cara, as empresas precisam mais disso, de consultores com essa experiência, com essa bagagem". E eu acho que essa é uma situação muito importante, porque mas aí também eu acredito que vem uma outra situação que eu falo que o empresário, quando ele olha para isso, ele tem um diferencial, que é ele entender que ele precisa de ajuda. Claro. Quando ele primeiramente olha e fala assim: "Cara, eu vou contratar um mentor, eu vou contratar um consultor, porque eu não estou olhando", até porque a gente não está olhando. A gente está buscando fazer com que a empresa cresça, e muitas coisas passam pela gente que a gente não tem ideia. Que nem, por exemplo,
por mais que eu saiba fazer toda a parte de planejamento, isso e aquilo, eu vou dominar toda a parte tributária da minha empresa? Eu não vou. Eu tenho que trazer uma empresa estruturada para isso, para poder me orientar, para Exato. poder, ou como que eu posso fazer? Como que eu vou escalar dessa forma? Como que eu vou? Se não, meu, eu tive uma ideia, mas se essa ideia eu não parar e olhar e falar assim, eu tenho que trazer pessoas certas para isso, E o médico tem esse ranço, Júlio. Falo para os médicos, falo assim, é admissível você achar que o teu contador é capaz de fazer uma cirurgia plástica? Não, né? Uma cirurgia de abdômen? Não. Tratar uma fratura? Não. Então, por que que você admite que você é capaz de tocar uma empresa? Você tem que entender que, mas é só meu consultório. Não, seu consultório não é uma empresa. é uma Você é uma empresa. empresa, cara. Você é uma empresa. Mesmo que você não tem consultório, você é uma empresa. Sem contador, sem financeiro, sem jurídico. Por quê? Aí nunca tem uma resposta. Se tem uma resposta, é uma resposta fuleira. Então, pelo amor de Que nem ele Deus, acredita. saia desse amadorismo, pare de ser explorado, ah, pegue essa munição, se municice de, né, de ferramentas e haja, faça alguma coisa. Né? Eu acredito muito hoje, Paulo, não sei se você compactua com isso, mas hoje, eu acredito que é muito mais fácil você se tornar empresário e ter sucesso do que no passado. Porque antigamente, no passado, vou colocar aqui, no meu caso, há 7 anos, o seu há 15 anos, 20 anos, nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. Nós temos informações, mas tá certo que tem muitas coisas perdidas no mercado, né? Mas hoje, para você dar certo numa empresa, você pode ter uma assessoria muito fácil e fazer com que a empresa aconteça. Não precisa ir longe. Para você, se você tivesse uma empresa na década de 70, 80, 90, para você anunciar a tua empresa em mídia, um absurdo. Absurdo. Só as grandes empresas que tinham capital, porque você tinha o quê? Televisão, Rádio, rádio e mídia impressa. Né? Jornal, revista, que era um pouco mais acessível, algumas conseguiam. Agora, você era um micro ou pequeno empresário, meu amigo, era boca a boca, você panfletava ali no teu total. bairro, né? Cara, hoje, esses canais de mídia decaíram, os outros canais de mídia, tô falando de mídia digital, social media, eles ascenderam, popularizaram. Cara, você pode ter o teu programa aqui, ó, você tem o teu programa aqui. Sim. Isso aqui é um programa de televisão, de entrevista, né? Que também pode ser ouvido só no áudio, no podcast. Você tem o seu canal no YouTube, você tem sua página. Cara, popularizou. Todo mundo Tá com consegue. o acesso mais fácil. Muito mais fácil, muito mais fácil. E o camarada fala, pô, não dá. Como não dá, cara? Você pode não querer fazer, não tem problema, mas também não reclame depois da exploração, de que tá difícil, que eu não ganho dinheiro, que eu não aguento mais, tal. Não reclame, né? É Porque por isso que eu acredito que hoje tá mais fácil. tá Porque mais hoje fácil. a gente consegue olhar e falar assim, meu, mas aí de novo volto na mesma questão. É a pessoa querer, primeiro, dar o braço a torcer e falar assim, eu preciso de ajuda. Mas esse é o momento mais difícil do empresário falar, eu preciso de ajuda. E o cara reclama da economia. Não, porque economia? Porque agora é o governo de esquerda. Eu falo, cara, teu produto ele roda na macroeconomia? Roda em A todas. macroeconomia. Não, você roda na microeconomia, É. cara. Então para de reclamar. Eu tive, esses dias atrás, eu estava com um empresário, e detalhe, empresário de alto nível. De alto Uhum. nível. Eu estava conversando com ele, nós estávamos falando, fazendo de um projeto e tal. E a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte: a porcaria do governo não me ajuda. Ah, Aí eu peguei e pelo parei, amor de Paulão. Deus. Eu parei, olhei pra cara dele e falei: deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que o governo venha dentro da tua empresa resolver uma vazão que é tua para você? Ou é você que toma conta e resolve o problema da tua empresa? Uhum. Porque você está jogando a responsabilidade do governo. Você entra esquerda, direita, você vai colocar desculpa em alguém de uma coisa que é sua. A economia da tua empresa pertence a você.
Se você não quer economizar, você não tem que devolver para o governo. Não, o cara ele roda na microeconomia, a não ser que ele negocie com o governo, né? Sim. Tem empresários que negociam com o governo, daí tudo bem, eu concordo que vai influenciar, mas não negocia com o governo. É o micro que negocia com o É. governo. A maior parte não. Então, assim, hoje, Paulão, se você tivesse que dar 3 dicas aí, para pessoas que estão querendo entrar no ramo empresarial, seja na área da medicina, seja na área da educação, quais seriam os pontos importantes que você falaria para uma pessoa com a experiência que você tem, para não cometer os erros que você cometeu? Ou, de repente, o que você falaria para eles? Primeira coisa, tenha mentores, procure mentores. Nós, nas nossas formações básicas, né, primárias, nós tivemos mentores que eles se chamavam professores. Professores, uma estrutura educacional tradicional, né, nível superior, faculdade e tal. Você não teve um professor, ele era seu mentor, naquele modelo. Tudo bem, que não é o melhor. Eu acho que não é o melhor. Professor, a aula não é o melhor, mas era o que tínhamos. E você conseguiu aprender, conseguiu desenvolver. Então, agora tenha mentores. O mentor é diferente do professor. O mentor é aquela pessoa que já passou, ele já subiu a montanha, passou por todas as dificuldades, você está lá abaixo dele, e ele vai falar, ó, venha por aqui, venha por aqui. Não, 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 aí não que tem pedra, escorrega, você vai cair, agora venha por aqui e tal. Ele vai te acompanhando na No jornada. trajeto. Vai te acompanhando na jornada. Não? Tenha mentores. Você não precisa ter um só mentor. Existem vários tipos de mentores, né? Então, tenha mentores. É, faça aquisições de conhecimento por todos os caminhos, né? Seja, compre cursos também, se quiser fazer um MBA, faça um MBA, eu acho muito interessante, faça uma pós-graduação, enfim, saia da sua caixa, saia desse pedestal, o médico tem muita coisa de achar que sabe tudo, do pedestal, desça desse pedestal, adquira conhecimento e, acima de tudo, faça aquilo que você ame, porque mesmo assim já vai ser difícil para caramba, né? Isso não vai, mesmo fazendo o que você ama, não vai te eximir de todos os problemas financeiros, emocionais, né? Enfrente, entenda que uma falência, uma falha, ela te ensina muito mais do que uma vitória. E as pessoas têm medo de errar. Já. Ah, eu não vou porque eu tenho medo da falência, da falha, né? Cara, mas É bom. é bom, né? É lógico, não precisa apostar todas as suas fichas, não vá decretar miséria, mas aposte um pouco, arrisque-se, porque é nas falhas que a gente aprende muito mais. A falha ela é boa porque isso é da inteligência emocional. Ela define um caminho que não é para você ir, né? Muitas vezes, quando a gente acerta, a gente não tem muita clareza de qual caminho seguiu, né? Às vezes foi meio intuitivo, tal, mas quando você erra, você tem uma clareza absurda do caminho que você fez, e aí você concreta aquele caminho, você nunca mais pega aquele caminho. Então a lição é muito mais valiosa. Tem que não ter medo, pegue mentores, adquire conhecimento e não tenha medo da falha, né? Não tenha medo da falência. Essa falha que você falou, cara, eu gosto muito sobre isso. Isso vem um problema também tanto da infância, né? Oh, Porque nós, quando criança, os nossos pais queriam nos fazer com que nós evitássemos qualquer falha. Não faça isso, não faça aquilo. Então, nós amor, né? é, Proteção. e será que não faltou um pouco da gente falar assim, que nem você falou lá no começo, tirar a casquinha de ferida, vai lá, machuca, começa a fazer.
Será que não é isso que você precisa? E aí eu acho que é essa situação que eles precisam Aí entender e ter nós vamos ter coragem? que entrar na discussão de educação, né? Educação de filhos, como é melhor educar um filho. Pô, aí dá outro podcast, né? É, Eu acho que não somos especialistas nisso, mas você tem razão. É, são, são imprints que vão colocando na nossa cabeça e que isso reverbera na fase adulta e reverbera às vezes a vida inteira, aquela coisa do não bota a mão de dinheiro que o dinheiro é sujo. sim, Essa começou. começou, né? Ah, fulano, tá vendo como fulano é rico? Provavelmente Mas não ele é feliz. não é feliz, ele não é feliz. A riqueza não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. Ah, que outra aí tem aquela, ele é rico porque ele fez alguma coisa errada. Cara, Aí tem, aí quantidade, tem, cara. aí tem, né? Que é aquele livro do T. Harv Eker, Mente Mente Milionária, fala milionária. muito sobre isso. Eu aconselho que as pessoas leiam, leiam e apliquem tudo que ele fala, porque aquilo quebra muito imprint de mentalidade de escassez. E às vezes a gente fala, eu não tenho isso, não. Tem, sujeito, tem, Tem. amigo, tem. Tem, e você não percebe, e você não percebe. E o que você precisa fazer para perceber? Um treinamento de inteligência emocional, acredite nisso, para melhorar as suas soft skills. Aliás, para quem não sabe o que é soft skill, hard skill. Hard skills são aquelas capacidades que a gente adquire, que são capacidades técnicas. Então, a capacidade de mexer com PowerPoint, por exemplo, capacidade de dominar uma planilha, de operar um ser humano, isso são hard skills. E soft skills? Soft skills são coisas que não podem ser medidas. Capacidade de trabalho em equipe, de comunicação positiva, de relacionamento. As pessoas, elas são contratadas pelas hard skills. Então ele vai lá ver o curso que você tem, a pós-graduação, o certificado de Harvard, maravilha. E elas são demitidas pelas faltas, pelas ausências, carências de soft skills. Então você tem lá o melhor profissional que tem o certificado de Harvard, mas ele é um câncer dentro da empresa, ele é um câncer para trabalhar em grupo, ele faz fofoca, ele é bipolar, nada contra os bipolares, tem tratamento para isso, mas ele tem uma comunicação agressiva e aí ele é demitido. Então, inteligência emocional devia ser matéria obrigatória nas faculdades e eu não sei até por que não é, mas se você não teve a oportunidade de adquirir isso antes, faça agora. Né? Nós temos um treinamento de inteligência emocional, nós estamos nos qualificando como treinadores, vimos essa necessidade para a nossa vida, para a nossa empresa, para os nossos negócios, e agora podemos oferecer também treinamento para vocês que precisam e que são inteligentes fora da curva, estão pensando fora da caixa e querem melhorar suas vidas profissionais e pessoais. É isso aí. Paulão, você criou um instituto agora justamente para ajudar empresários, é isso, né? É, E é o Inovas. conta um pouco do que é esse instituto, justamente para os empresários, para quem quer, ou seja, para quem seja médico ou da área de saúde, ou de repente empresário mesmo que É, quer entender. Explica um pouco o que seria isso. como eu te disse, a gente precisa nichar o nosso cliente, nosso público, né? E eu acho que eu, como profissional da área da saúde, com toda essa bagagem, essa experiência que a gente já discutiu até aqui, da questão da inteligência emocional, do palhaço, do empresário mesmo, eu me sinto apto e tenho aqui um propósito comigo de ajudar outros colegas médicos e profissionais da saúde que queiram empreender também em diferentes áreas. E o Inovas, ele aconteceu por uma necessidade de procura, né, e de organização de um método. O Instituto é Instituto Novasi de Desenvolvimento Humano e Profissional, né? Inovas é a contração. Nós damos treinamento e educação, a gente vende conhecimento para aqueles que querem aprender a empreender, a aprender a empresariar e serem melhores pessoas
do ponto de vista emocional e estratégico, né? Usamos várias ferramentas, desde PNL, as próprias técnicas de inteligência emocional, usamos ferramentas já consagradas de vendas, de liderança, né? Onde a gente dá uma estrutura completa para que os clientes possam ter a rédea da vida profissional e pessoal nas mãos. Que não fique essa rédea sendo conduzida por outra pessoa e você fique sendo sempre guiado, né? Eu percebi que isso é liberdade. Uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é liberdade. E eu acho que existem vários tipos de liberdade, né? E tem 3 liberdades que eu acho que são fundamentais na vida de uma pessoa: liberdade geográfica, liberdade financeira e a liberdade emocional, né? Eu acho Então, que esse é maior. a liberdade geográfica e financeira, você poder ir para qualquer lugar, estar em qualquer lugar, ganhando seu dinheiro, fazendo seu dinheiro. Vamos quebrar esse paradigma aí, né, os profissionais de saúde, que só existe aquele método Quadrado. quadrado de ganhar dinheiro, né? Clínica, consultório, hospital. Não, existem outras maneiras de você ganhar dinheiro. O mundo é muito grande, precisa da saúde mental, da saúde física. O profissional de saúde, ele pode se vender, né? Para outros segmentos, outros setores, ele pode empreender no digital, ele pode vender o seu conhecimento, mas ele precisa de mentores, né? Como eu disse, ele precisa de mentores para Encurtar o processo da encurtar o processo, facilitar e deixar o caminho mais palatável. Então, o Inovas, ele vem de encontro a essa necessidade que vinha se apresentando aí no nosso dia a dia. E meu pai disse uma coisa muito bacana, quando eu contei para ele do Instituto. Ele falou assim: meu pai está com 70, quase 80 anos, então um sujeito que já viveu e viu muita muita coisa. coisa e viveu uma época que o mundo mudou muito em tão pouco tempo, né? Nós somos a geração que mais viveu isso, mas a geração dele também, porque ele não morreu, graças a Deus, espero que ele viva muito mais. Então ele viu uma mudança de mundo muito radical que nenhuma outra geração anteriormente conseguiu ver. E ele falou assim: o mundo, isso que você quer fazer vai ajudar muito a humanidade. Nossa, seu pai falou isso. Ajudar muito a humanidade. O meu pai está preocupado, né? Um homem de 80 anos, absolutamente culto, vivido, está preocupado com o rumo da humanidade, mais do que em qualquer outro momento da história. Com a tecnização da vida, né? Essa influência da tecnologia maciça e massiva no nosso dia a dia, as gerações mais jovens cada vez mais dependentes e viciadas na tecnologia. Nós estamos perdendo algumas capacidades inerentes do ser humano, inatas do ser humano, que é muito preocupante. Por exemplo, as gerações mais jovens, né, a tal da geração Z, né, muitas deles perderam a capacidade de interpretar face, de ler em faces. Então eles só conseguem perceber a pessoa se ela estiver feliz ou triste. Eles não conseguem mais definir Outras outros tipos de emoções. expressões faciais. Então eles não conseguem mais ler o outro ser humano. Ou seja, isso numa relação humana é muito É ruim. muito ruim. Eu tenho que ler em você, por exemplo, que você está irritado e entender que talvez não é o momento de eu falar, de eu agir, de eu encostar, né? Eu tenho que ler que você está preocupado, eu tenho que ler que você está angustiado. Perdeu-se isso, porque as relações humanas foram quase jogadas a zero por causa da tecnização, né? Tem pessoas que só se relacionam digitalmente, Digitalmente. né? Conheço pessoas assim. Então, cara,
uma empresa, um instituto que traz a necessidade, as ferramentas para a reumanização, meu pai achou isso bastante interessante, bastante útil para a humanidade. Aí quando você ouve isso do seu pai, você fala, ah, legal, né? Tô no caminho. Tô no caminho, tive aprovação. Pode ser que não dê certo, que não, que realmente seja o caminho seja a tecnologia, a inteligência artificial. Sim, cara, mas quanto mais tecnológicos nós ficamos, menos Ou humanos nós mais. ficamos. Nós somos seres humanos, cara. E convivemos com outros E seres humanos. convivemos com outros seres humanos e vendemos para seres humanos e relacionamos com seres humanos e tal. Então, assim, a gente está vivendo um momento que o ser humano ele está precisando de resgate em vários setores para melhorar, inclusive, a tecnologia, né? Para que a tecnologia seja melhor usada, que seja até melhor desenvolvida. Porque por mais inteligente que seja uma inteligência artificial, ela jamais vai conseguir entender um ser humano na sua questão emocional. Eu não acredito que isso seja possível. Cara, eu fiquei bem, cara, eu fiquei muito feliz quando você aceitou vir falar sobre isso, Paulo, que a gente estava falando, porque eu sabia que você tinha esse lado humano de ser, essa questão, desde quando nós nos conhecemos, eu falei, cara, este cara tem uma forma diferente de ser. Ele é um médico, mas eu já olhava para você de médico diferente, porque desde das palhaçadas, eu falei, cara, esse cara não é médico, esse cara tá É, fora do contexto, né? é. E cara, falando pra esse pessoal todo, inclusive você falando abertamente, falando: "Cara, se você não vai fazer uma medicina por amor, ou de fato aquilo, ou por alguma status, não faça". Então, ou seja, mostra, o seu lado humano, e justamente querer poder mostrar para outras pessoas esse caminho. Cara, eu fiquei extremamente feliz. De você ter vindo e poder Pô, compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que a gente precisa justamente isso. viria mais 10 vezes. Esse lado humano que eu acho que é mais que a gente precisa. A tecnologia ela vem para nos ajudar, mas elas não têm que trocar a tecnologia, a IA, pelo fator humano. O fator humano ainda é o melhor, é a melhor conexão. A gente precisa disso. Cara, e fiquei extremamente honrado de saber. Se o pessoal quiser seguir você no Instagram, qual que é o seu Instagram? Depois a gente vai deixar no link também Boa. do Spotify o seu Instagram. Mas aonde que o pessoal te encontra, Paulão? DR de doutor, Potiguara Novazzi, com 2 E's, igual pizza, Novazzi, né? Novazzi, DR Potiguara Novazzi. Lá tem todas as nossas atividades, a nossa página está em construção ainda, então não dá para indicar a página nem o Instagram, mas em breve teremos. E lá E você dá muitas dicas também, sim, a gente mostra todas as nossas atividades, o que a gente está fazendo de movimentação, dicas e informa aí sobre cursos, sobre onde vamos estar palestrando aonde, vamos fazer o quê. Então, é um canal de comunicação. Em breve a gente vai estar com o YouTube também. Não é fácil ser médico, empresário, não é fácil. marido, Marido é a coisa mais fácil que tem. Marido é fácil. Principalmente quando a tua mulher acompanha. acompanha. É uma dica que eu dou aí, ó. Se puder dar outra dica para os casados, a quarta dica, traga o seu cônjuge, né, o seu parceiro, sua parceira, para junto do seu negócio. Total. Porque aí, cara, facilita demais, né? Facilita demais. Traga para junto da sua vida, do seu dia a dia, dos seus problemas, dos seus desafios, das suas vitórias. Faça dele dela, o sócio, o parceiro, enfim. Traga Eu para acho junto. essa é a melhor dica. Essa é a melhor dica, porque quando você tem, que nem você tem uma esposa que te acompanha, conheço ela muito bem, né? Cara, fica mais fácil. O Pô, processo já é menos doloroso, porque ela tá te acompanhando. Eu tenho a minha que me acompanha muito, que me ajuda demais com isso. Para todos os projetos e processos que eu vou fazer, ela é a primeira pessoa com quem eu falo, você também, assim, com a sua. Cara, fica menos doloroso. Fica mais, eh, um compartilhamento melhor. Agora eu tenho aquele stick, aquelas figurinhas do WhatsApp. A que eu mais uso é aquela que tá escrito assim: vou ver com a minha mulher e respondo depois. É basicamente. É.
Vou ver o que a minha mulher responde depois. Aí tem aquela segunda que a gente manda, que tá escrito assim: minha mulher disse que eu não tô com vontade. Não tô com vontade. Minha mulher disse que eu não tô com vontade. Então Mas, tem que ser assim, cara, porque casais prosperam juntos, né? total. Casais prosperam juntos. E uma coisa que eu mais aprendi, e é assim, eu coloquei isso pra minha vida, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Quando eu falo que eu vou fazer uma coisa e eu pergunto pra minha mulher, falo, amor, eu vou fazer tal coisa. Ela olha e fala assim, eu já penso direito. Falo, deixa eu pensar de novo se eu vou fazer. Porque a mulher tem um feeling, né? Tem, muito mais do que o homem. A mulher, ela sempre foi mais intuitiva, né? Ela foi criada para isso, para ser mais intuitiva. Até por conta disso que é ela que gera a A criança criança. e cria a criança, porque a criança precisa ter para sua proteção a intuição da mãe ao lado, né? O homem ele não é da intuição, o homem é da prática, é É, do total. fazer, né? Execução. A mulher é do pensar, do sentir. Então, por isso que essa união homem-mulher é bastante frutífera, né? Total. Bastante frutífera. Paulão, cara, fico feliz. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Eu queria justamente isso, trazer essa sua Não, eu queria expertise. mostrar o meu Ah, é? palhaço aqui, pô. O palhaço, Israel, consegue colocar? Aí, ó, esse aqui é o Zoreba. Zoreba. Zoreba é o meu De onde que veio palhaço. esse Zoreba? O nome. O nome é porque quando eu era criança, era não, né? Ainda sou orelhudo, mas eu era mais orelhudo. Eu tinha uma orelha de abano que não sei por quê, acho que foi sei lá, Deus foi generoso que ele falou: ó, eu vou diminuir um pouco essa tua orelha de abano. Aí eu tinha apelido de Zoreia, Zoreba, Dumbo, né, aquelas coisas que eu acho muito bacana que a gente fazia quando era criança, que hoje é hoje não bullying, pode, né? né? Da boletim de ocorrência hoje, mas que nos fez ser mais fortes, né? E mais sagazes, mais malandros. Então, Eu acho que nessa foto eu tava no. Eu vi você nesse palco nesse dia. não, você Não não foi tá. essa Não, não aqui? foi essa, não. É que a roupa tá igual e tal. Mas esse foi um encontro que nós fizemos com empresários lá no Tangará, no Palácio Tangará, em São São Paulo, Paulo. que é um hotel incrível. Nós reunimos empresários lá para melhorar ali o desenvolvimento profissional deles. E eu trouxe um pouco da história do Zoreba. E quem olha fala, pô, fica irreconhecível, né? A Total. ideia é essa, é meu alter ego. E foi no meio da minha palestra aí, uma colega nossa, a Kelly Góes, tirou essa foto feliz, super feliz, me presenteou. Então, que vocês, se eu posso deixar um recado para vocês aí, é que vocês resgatem esse ser Palhaço. que tem dentro do profissional que tem dentro de você, né? E use ele diariamente. Isso abriu muitas portas para mim, no nível, na vida pessoal, principalmente na vida profissional. Todo mundo quer ter um amigo palhaço, né? E quando você fala que você é palhaço, é muito legal, porque as pessoas riem para você, Sem te conhecer. sem te conhecer, e elas te perdoam de todas as merdas que você faz. Você Fica pode mais fazer a fácil. merda que você quiser. Ah, mas é palhaço. Elas te perdoam, falam, pô, o cara é palhaço, né? O cara é palhaço. Então você fica meio blindado, não te fragiliza. Maravilha, Paulão. Cara, mais uma vez, te agradecer aí por você ter vindo. Eu que agradeço, viu? Foi maravilhoso. Obrigado aí. Espero que vocês tenham curtido, pegado muita dica desse cara e começa a seguir ele. Tem muitas, eu pego muitas informações com ele, automaticamente ele é também o meu médico falando sobre isso. Se vocês gostaram, comenta, compartilha, manda para pessoas que estão ou querendo ser médicos, querendo ser empresário, que eu acho que vai valer. As dicas que o Paulo trouxe aqui foi maravilhoso. Meu amigo, mais uma vez, gratidão por ter vindo. Se você Espero. quiser deixar uma mensagem para alguém, fica à vontade. Não, já deixei a mensagem aí. A mensagem é para você. Que você continue perpetuando essa vontade, essa energia que você tem, né?
essa coisa que todo empresário tem que ter, que é esse incômodo, essa vontade de fazer, e aí produzindo aí um podcast, fazendo as tuas provas de longa duração, criando as tuas empresas, teus treinamentos, que você perpetue isso, porque o mundo precisa ouvir a tua voz, né? Eu vi do nosso mentor esses dias, o Marcelo Lillmann, que quando o irmão dele estava falecendo, o irmão falou para ele, o mundo precisa ouvir tua voz, e ele criou todo um ecossistema aí que abrange milhares de pessoas e realmente ele está dando voz aí para muita gente e levando a voz dele para o mundo. Que você também continue fazendo Sim, isso, que é importantíssimo. Tá maravilha. bom? Gratidão. Obrigado. Valeu. Se vocês gostaram, de novo, comenta, compartilha, manda para o pessoal. Em breve no Spotify, novo episódio. Gratidão mais uma vez. Valeu, Paulo. Valeu.